Nesse vídeo, vamos falar agora um pouco sobre o compartilhamento de memória entre threads, ou seja, as variáveis do heap que múltiplas threads podem acessar ao mesmo tempo. E o que isso significa para o jeito que a gente vai fazer programas. Então, eu tenho aqui um exemplo. Cadê? Aqui. Eu tenho aqui um exemplo de um programinha um pouquinho mais complicado que o outro. Então, eu vou mostrar ele com dois page downs. Tá? É um page down só, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma variável global, contador. Tá? Vou já explicar o que é esse volátil. Tá? Me lembrem, se tivesse alguém aqui, né? Então, o que é essa variável conta? Ela é um contador, tá? Vai ser um contador super simples, só para exemplificar um problema. O que essa thread faz? O que as threads desse programa vão fazer? Ela vai imprimir comecei, né? Ela vai falar, opa, comecei. Ela vai receber como argumento uma letra para poder identificar quem está imprimindo, se é a thread A ou thread B, vai ter duas threads, né? E eu vou mostrar. A falando, ó, comecei assim e no final vou imprimir. Terminei assim. Tá? Terminei. E o filé, né? O que a thread faz de fato, além de imprimir, é essa linha aqui, ó. Conte recebe conte mais um, né? Ou seja, vai pegar uma variável global e vai somar mais um. Max vezes, né? Ou seja, tem um parâmetro aqui max que é global também, que diz quantas vezes a thread tem que incrementar max. Então, se max for 10, uma thread que for chamada vai incrementar count 10 vezes. Beleza? Então é só isso. É uma thread que pega o contador global e incrementa ele. Aqui a main. Oh, nossa, que complexa, professor. Não tem nada de complexo. Ela só recebe um valor de max por parâmetro, e é só isso. E imprime início final, né? Cria duas threads, uma thread A e uma thread B. Então, ó, vai ser um programa que ele recebe um número e cria duas threads que vão incrementar o contador global por esse valor. Então, se ela receber 10, o contador tem que ser 20 no final. Se ela receber 100, o contador tem que ser 200, né? Porque a thread 1, a P1 vai incrementar 100 vezes e a thread P2 vai incrementar 100 vezes, né? Então, ó, a thread que eu criar aqui vai chamar esse negócio e vai incrementar max vezes, e a thread que eu criar aqui na linha 32 vai fazer a mesma coisa, certo? Então, vamos ver isso funcionando de novo. Professor, não entendi. Pausa, filho. Lê com calma. Volta o vídeo e bota mais devagar se eu estou falando muito rápido. Tudo isso funciona. Ah, tá com muita dúvida? Vá lá no Telegram, me faça perguntas que eu respondo. Tá? Então vamos compilar esse negócio. P2 pode ser. Poxa. A ordem faz diferença. Então vamos lá. T2, se eu rodar assim, ele vai me dar o uso, né? Se eu fizer 10, ó. Olha só, tem um monte de print. Então, ó. Começou aqui falando, ó. Começou. O endereço de conte é esse, né? Os dois começaram tá aqui o endereço de i, que é uma coisa interessante sobre os endereços. Vocês concordam que esse número é menor que esse? Eu espero que vocês entendam o mínimo de hexadecimal, né? Concordo que esse número aqui é diferente desse? Esse aqui é muito maior, né? Sabe por quê? Porque esse número está no heap, é no começo do espaço de endereçamento. Esse cara está no stack, né? Que é a variável, é o endereço de i, né? O i do vetor, do for. Então ele está na pilha, né? Então, olha só outra coisa interessante. A pilha, ela tá 1, 2, 3, 4, 5 de diferença, né? Ela é 10.000 em hexadecimal a distância de uma pilha para outra, né? Porque podem ver, o i da thread A tá nesse endereço, o i da thread B tá aqui. Isso aqui, essa diferença, ou seja, a diferença entre as pilhas tá, a grosso modo, 10.000 em hexadecimal. Sabe quanto é 10.000 em hexadecimal? 65.563, ou
64K. Então, na prática, o que ele está dizendo aqui, ó, cada thread está com uma pilha de tamanho máximo 64K. Olha que interessante, né? Que coisa bonita. Eu até vou dar esses códigos aqui para vocês rodarem depois, tá? Então, ó, A rodou, B rodou, Conte era 20 e deveria ser 20 mesmo, né? A fez 10, B fez 10, então, ó, Conte foi 20 e deveria ser 20 mesmo. Vamos aumentar isso aqui. Com 100 é a mesma coisa, né? Com 1000, a mesma coisa. Tá funcionando, tá ótimo. Tranquilo, tá favorável. 10 mil. 100 mil. Opa! O EPA, né? Como diria o Xaropinho. Reparem agora. Esse programa tava funcionando, né? Funcionou para 10, funcionou para 100, funcionou para 1000, funcionou para 10 mil, não funcionou para 100 mil. Eu tenho que mostrar aqui para vocês essas três linhas aqui, gente, tá? Que é o único momento que ele está mexendo com o conte. Então, ó, repare. Quando o max é 100 mil, eu estou rodando esse for duas vezes e não está dando 200 mil. Está dando 199 mil. Deixa eu olhar aqui de novo o valor. 190 mil, 66.645. Né? Estranho, né? Olha com 1 milhão e 10 milhões. 10 milhões o bicho pegou, né? 10 milhões ficou feio, né? 100 milhões tá até demorando, hein? Porque acho que é 1 bilhão, né? Tá quase no limite do Inter. Reparem, né? Ele perde muito, né? Aí vocês estão se perguntando, professor, que diabo aconteceu? Sabe o que aconteceu? É bem simples. A concorrência, né, entre as threads aconteceu. E agora começam as dores de cabeça desse módulo da disciplina. Para a gente entender, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. Essa instrução aqui, ela não é uma linha. Ela é três linhas. Né? Qualquer instrução, né, vamos pensar um pouco em assembly. Qualquer instrução que mexe com uma variável, variável mais. Eu tenho que fazer três coisas. Eu tenho que carregar essa variável da memória, né? Aí tem toda a parte de virtualização de memória, cache L1, 2, 3, TLB, TLB hit, TLB miss, swap, tudo isso para carregar da memória e botar no registrador, que é o primeiro move. Eu faço a operação no registrador e depois eu pego o registrador e salvo de volta na memória. São três instruções, né? Certo? Então, ó. Ah, professor, nada a ver isso aí. Vou mostrar esse negócio para vocês. Peraí, deixa eu. Bom. Aqui com traço G. Traço G é para debugar, tá? Então, esse programa que eu vou mostrar para vocês, o Object Dump, ele serve para eu ver o bytecode de programas. O programa está compilado, é um executável, e ele vai mostrar e botar algumas anotações para facilitar a nossa vida. Então, ó, ele basicamente é o disassembler que a gente chama, né? Ele pega o programa e ele abre, né? Então, inclusive, pode ver, ele está mostrando o assembler do lado, né? Tá pegando o bytecode e traduzindo para assembler. Cadê? Deixa eu botar no mythread aqui. Aqui, ó. Que minha thread? Minha thread é isso. Cadê? Quem mexe com conta? Tá aqui, ó. Tá. Essas três linhas bem aqui, ó. Essas linhas são o quê? Soma, né? Então, ó, tá pegando esse endereço de memória virtual, né? E colocando o que tiver nele e colocando no registrador EAX, somando ó, add 1 no EAX e movendo o EAX de volta para o mesmo endereço. Então são três instruções para você fazer o conta, recebe, conta mais um. Essa linha aqui, né? Essa linha aqui são três instruções, tá? E isso é um grande, grande, grande problema, tá?
Por que isso é um grande problema? Questões muito simples. Múltiplas CPUs e escalonamento. Tá? O escalonamento significa o quê? Significa que esse cara tá rodando. Vamos dizer que P1 tá rodando. P1 pode estar rodando e carregou o resultado de conta para a memória, somou, mas antes dele botar de volta, P2 também vem e faz a mesma coisa. Então vamos. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de trocar conta para uma variável chamada saldo, tá? Tem lá todo o seu dinheiro. Saldo. Tá, legal. Saldo tem o seu dinheiro. Vamos dizer que é fim do mês, né? Você economizou bastante, tem R$ 100 na sua conta, né? Tá? Aí vamos dizer que você tenta ser muito esperto e pensar, pô, será que eu consigo sacar R$ 100 e pagar uma conta de R$ 100 ao mesmo tempo? Você vai fazer o teste. Você vai para o caixa eletrônico, com o celular na mão, e você manda, aperta exatamente ao mesmo tempo para sacar e para o celular pagar a conta, né? Se não tiver controle de concorrência, olha o que pode acontecer. O caixa, antes de você sacar, pensa nele como um código. Ele tem um if saldo for maior ou igual ao que você quer sacar. Se for, ele deixa você sacar, senão ele não deixa, né? Então vamos dizer que ele faz o if. Pô, deu. Então ele vai para a próxima linha, que é contar as notas e dar o dinheiro para você, certo? Se enquanto isso, esse cara aqui fizer o if também, né? Eu quero pagar a conta de R$ 100. Ele checa if saldo é R$ 100 e deixa passar. Então, existe a possibilidade, se você não tratar isso, desses dois ifs passarem ao mesmo tempo. E você ficar com menos 100 na sua conta, mesmo se você não tiver cheque especial. E pior, que esse não é o pior. O pior é o seguinte. Vamos dizer que aqui o cara sacou o que ele vai fazer. Agora sua conta vai ter menos 100. Vai ser 100 menos 100. E ele vai querer salvar zero no saldo, né? E esse cara aqui também quer salvar zero no saldo. Como um não sabe do outro, os dois vão salvar o valor que eles acham que são zero. O celular não sabe que ele sacou, que não tem mais aqueles R$ 100 lá, então para ele foi pago uma conta de R$ 100 e agora tem zero. Para o caixa eletrônico, tinha R$ 100, ele deu a nota para ti e agora tem zero. Ou seja, o banco perdeu R$ 100. E se tem uma coisa que banco não gosta de fazer, é perder dinheiro. Tá? Então, o grande problema do compartilhamento de memória é que não existe nenhuma garantia que entre essas três linhas não vai ter outras threads acessando a mesma variável. Não existe nenhuma garantia. Porque tanto pode acontecer, se tiver só uma CPU, pode acontecer do cara ser desescalonado antes de botar de volta. Aí o outro pode entrar e fazer tudo e cagou-se, né? Ou ainda pode os dois estar rodando em paralelo de verdade, né? Cada um em uma CPU. Então, esse é o verdadeiro caos dessa parada. Aqui um exemplo mais bem desenhado que o meu, né? Vamos olhar aqui, ó. O contador é 50, né? E as duas threads vão fazer a coisa. Então aqui a primeira thread carregou 50 para o registrador e somou. Antes dele poder colocar de volta, veio a interrupção. O que acontece numa interrupção, né? Veio numa interrupção de troca de contexto. Ele vai salvar o contexto de T1 e vai tirar ele da CPU e colocar T2 lá. Então, olha só, T2. Ele vai ler a memória, ó, no move aqui ele vai ler a memória, e ainda tá 50. Por quê? Porque T1 não atualizou. Então ele vai carregar 50 para o contador, 50 mais 1, e salva de volta na memória. Beleza, acabou. Troca de contexto, salva o contexto T2, bota o T1 de volta. T1 tava faltando fazer essa linha aqui, né? Essa linha, ele vai fazer o quê? Pegar esse registrador de T1, tá bem aqui, e botar ele de volta lá. Então, ó, teve dois incrementos, mas um se perdeu. Por quê? Porque foi sobrescrito.
né? Então, isso aí é o que a gente chama de problema de sincronização, tá? E esse daqui é o grande mal, é o grande problema que a gente vai tentar e que eu vou tentar ensinar vocês a resolverem nesse módulo da disciplina, tá? Esse fenômeno tem um nome, tá? E agora esse slide aqui é importante porque ele tem todos os termos essenciais desse módulo da disciplina. Tá? Esse fenômeno ele ganhou nos anos 60 o nome de race condition, ou como foi traduzido nos primeiros livros de SEO, de condições de corrida, né? Por quê? Porque existe a possibilidade de haver uma corrida entre múltiplas threads pelo mesmo recurso, né? Eu acho meio feio condições de corrida, né? Sei lá, é uma palavra que não faz muito sentido, não soa tão legal em português. Mas a questão é, condições de corrida são um problema, porque, como vocês viram aqui, vou deixar isso aqui, quando é rápido, nada acontece feijoada, né? Memes novos, né? Quando é rápido, nem dá tempo de ter essas interrupções para ele ficar confuso. Mas a questão é, quanto mais tempo a thread rodar e quanto mais threads tiver, maior a chance de acontecer erros, né? As condições de corrida elas têm que ser identificadas e elas têm que ser tratadas. Ou seja, o seu código tem que saber quais são as variáveis que estão sendo acessadas por múltiplas threads e tem que garantir que se eu estou olhando para o valor dessa variável, ela não pode mudar até eu fazer alguma coisa. Por exemplo, o saldo. Se eu determinei que o saldo é o suficiente para fazer uma operação, eu tenho que ter garantia de que quando essa operação terminar, meu saldo ainda e que ninguém mexeu nesse saldo enquanto isso. Isso tem em todos os lugares, gente. Pensa numa loja, uma loja online. Tem estoque, né? Se tiver duas pessoas tentando comprar o mesmo produto, você tem que ter uma forma de garantir que só uma das duas compras seja feita. Se só tem um produto, você não pode ter duas compras de um produto sendo aprovadas ao mesmo tempo, senão vai bater um PROCON em você. Ah, professor, nada a ver. Pensa numa companhia aérea. Você vendeu uma passagem que você não vai conseguir honrar. Aí vem um processinho, né? Então é ruim. Quando a condição de corrida não é tratada, o grande problema que ocorre é que o teu programa deixa de ser determinístico. Ou seja, você não consegue, dado uma entrada, determinar qual é a saída dele. Porque vai depender do escalonador. Vai depender do imponderável. E, meu amigo, se você depende do imponderável quando trabalha com computação, significa que vai dar errado. Tá? Tenha isso certeza. Tá? Então, a gente quer resolver o quê? A gente quer tirar as condições de corrida para fazer com que o nosso programa deixe de ser indeterminado para ser determinístico. Tá? O trecho de código que gera a condição de corrida, que nesse caso aqui é esse for, que está acessando a variável compartilhada, é o que a gente chama de seção crítica. Tá? Por quê? Porque ela é a parte crítica do código, o resto não é importante. E se eu tenho duas threads e elas não compartilham valores, variáveis globais, não tem condição de corrida aqui. Tá? Normalmente. Para ter condição de corrida, tem que ter compartilhamento de memória para ter uma seção crítica, que se não for tratada, gera a condição de corrida. Tá? Aliás, eu lembrei, obrigado por me lembrar, André. Esse volátil aqui é interessante. Tá? Por que ele está aqui? Isso aqui é você falando para o compilador que essa variável vai ser compartilhada por várias threads. Por que é importante isso? Porque o compilador do C é muito inteligente. Ele assume uma porrada de coisa. Se tem dois ifs iguais, próximos, e não tem nada mexendo nessa variável no caminho, ele faz curto-circuito, ele come um dos ifs. E é sério. Ele come mesmo. O compilador de C ele é extremamente otimizado. E ele mexe no teu código enquanto ele pode manter determinístico, ele vai trocar coisa de ordem.
Tá? Então isso aí é você avisando C, cuidado com essa variável aqui, não mexe muito com ela não assuma nada sobre essa variável, porque numa thread ela está de um jeito, outra thread pode estar modificando. Beleza? Então, uma seção crítica é justamente uma região que, se não for tratada, vai gerar uma condição de corrida. Para resolver a seção crítica, ou seja, para não ter condição de corrida, a gente quer garantir uma propriedade importantíssima, que é chamada exclusão mútua. O que é exclusão mútua? É basicamente o seguinte: se uma thread está mexendo com count, ela exclui as outras. Ou seja, se eu estou mexendo em count, as outras threads não podem mexer até eu terminar. Então, uma thread impede a outra. Se eu quero mexer em count. Não, tem uma thread mexendo, eu tenho que esperar essa thread terminar. Ou seja, é exclusão mútua porque um exclui o outro. Essa é a técnica tradicional, é a que a gente vai estudar aqui, para resolver problemas de seção crítica. Né? A gente vai falar, olha, se essa variável é compartilhada, basta eu garantir que não tem duas threads mexendo ao mesmo tempo. Isso é exclusão mútua. Essa é a propriedade que eu quero que meus programas tenham. Tá? Isso daqui é tipo obrigatório falar em aula de SEO, porque isso daí o nosso velho amigo Dijkstra inventou isso, né? É o cara que ele foi muito importante na computação, né? Lá nos anos 60, ele começou a se debruçar sobre esse problema, ele criou uma área nova da computação, literalmente, né? Ele falou, cara, computação paralela, é muito doido. Aí ele criou todos o jargão. Então, essas são palavras que vocês têm que saber isso. Condição de corrida. É uma região que, se não for tratada, deixa meu programa indeterminado. Né? Não, mas, quando tem múltiplas threads, elas estão com comportamento não definido. Né? Essa região que gera a condição de corrida é o que a gente chama de seção crítica. Né? E para resolver uma seção crítica, uma forma é criando a propriedade de exclusão mútua, que é impedir que duas threads acessem a seção crítica ao mesmo tempo. Beleza? Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre a característica de atomicidade, que é extremamente importante, e como ela se relaciona com exclusão mútua e tratamento de condições de corrida. Até lá.